Vamos começar nossa live dessa quinta-feira. Já ia falar terça-feira, né? Na verdade, é uma quinta-feira super mega blaster especial. Estou muito empolgada para o que nós vamos falar hoje, né? E eu tenho certeza, assim, eu preparei esse conteúdo com muito carinho e eu tenho certeza que esse conteúdo ele é muito relevante. E por que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito relevante? Gente, eu tenho aí um período de estrada, né? Apesar dessa carinha aqui, mas eu já tenho mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, sendo que uma parte desse período aconteceu com as consultorias. Então, eu sei, né, que quando a gente começa um negócio, ou mesmo quando a gente tem um negócio há algum tempo, uma das coisas mais delicadas para as pessoas é justamente a questão da administração financeira. Então, gente, o que nós vamos falar hoje, tem muita gente que não sabe disso, e quem souber disso vai sair na frente, porque é possível sim você ter um bom negócio, você ter uma boa ideia e você mesmo assim não conseguir bons resultados, tá? Então, o conteúdo que a gente tem hoje, ele é um conteúdo bem denso. Eu preparei 7 passos aqui pra gente falar sobre administração financeira. Esses passos que nós vamos falar, eles servem tanto para empresas que já estão há anos no mercado. Eu sei de muitas empresas, nesse período que eu prestei de consultoria e continuo prestando consultoria individual, eu conheço muitas empresas aí com 20, 30 anos de mercado que peca nesses aspectos. Então, se uma empresa de 20, 30 anos no mercado já peca com esses aspectos, por que não a gente começar certo, né? Então, isso serve para quem está começando, para quem é autônomo, para quem tem um negócio que está começando agora, e também serve para pessoas que estão aí há bastante tempo, certo? Então vamos lá, não esquece, né, me dá um apoio aí, você já sabe, nós já falamos sobre isso, que as redes sociais, elas não entregam tudo, né, para todas as pessoas. Então, quando você compartilha, quando você realmente faz alguma coisa, né, no sentido de se engajar realmente, a gente consegue um resultado melhor. E então, compartilhe, marque pessoas, porque você certamente vai se identificar ou vai conhecer muitas pessoas que já passaram ou passam por esse processo, tá bom? Então vamos lá, enquanto vocês vão chegando aí. Gente, só lembrando, tá? Eu não tô citando os nomes, por quê? Por que eu não estou citando os nomes? Porque às vezes eu acabo esquecendo, né? Ou não dá tempo de citar o nome de algumas pessoas. E aí, já viu, né? Fica a gente pra fora, não dá muito certo. Então, hoje eu vou evitar um pouquinho. O pessoal pediu para eu não ficar citando os nomes para não ficar ninguém para trás. Muito bem, quando a gente fala de gestão financeira, gente, eu tô abrindo aqui meu arquivo, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui que eu tô olhando aqui para outra coisa. Quando a gente fala sobre administração financeira, nós estamos falando sobre vários aspectos, né, que vão reger a questão das finanças, lógico, né, da empresa. E a gente tem um vocabulário, né, que a gente costuma dizer a respeito de administração financeira. Então, quando a gente fala de administração financeira, nós estamos falando de DRE, que é a tríade, né? Nós estamos falando da tríade financeira. Essa tríade financeira, ela tem a ver com passado, presente e futuro. Nós estamos falando de DRE, nós estamos falando de fluxo de caixa, nós estamos falando de contas a pagar e contas a receber, tá? Agora, normalmente, as pessoas, quando elas abrem um negócio, elas não necessariamente estão habituadas com os números. Na verdade, a maior parte das vezes, as pessoas, elas simplesmente começam a fazer os seus negócios e elas vão fazendo achando que aquilo é o melhor resultado. E existe uma verdadeira... Ah, tá sem áudio. Desculpe, mas não era para estar. Deixa eu tentar olhar aqui para ver o que acontece. Mas não era para estar. Deixa eu ver. Já. Pronto. Vê se voltou o áudio aí do Face para mim, fazendo um favor. Acho que agora sim. Então, quando a gente fala de administração financeira, gente, nós estamos falando dessa tríade, passado, presente e futuro, né, que é a DRE, mas a gente não está falando só disso. Nós estamos falando de outras coisas que eu quero citar para vocês hoje. Nós estamos falando de break-even. Você sabe o que é break-even? Você já ouviu falar disso? Break-even é o ponto de equilíbrio da sua empresa. É o quanto você tem que vender para que você possa saber que o seu negócio, ele chegou num ponto de equilíbrio. Então, isso faz parte da administração financeira.
Nós também falamos sobre a questão do faturamento. Tem muita gente que confunde faturamento com recebimento e nós vamos falar também sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre preço de custo e preço de venda. Administração financeira também tem a ver com payback, né? Tem a ver com tempo de retorno de investimento. Você sabia que quando você compra ou você começa um negócio, normalmente esse negócio ele tem um tempo de maturação e ele tem um tempo para se pagar. E aí, quando você vai entendendo essa administração financeira, você vai entendendo também sobre isso. E aí, quando você vai abrir um negócio, é muito comum quando você vai comprar uma franquia, por exemplo, é muito comum que lá você tenha o tempo de retorno desse investimento. E aí, se você não souber essas informações, você pode, né, se dar mal aí, como eu já vi alguns casos também, tá bom? O que eu vou falar hoje aqui assim, eu vou tentar ser o mais objetiva possível e prática, porque o meu objetivo aqui é que você saia daqui entendendo várias coisas e tirando dúvidas, né, que você possa ter para que relacionadas à administração financeira. Gestão financeira é um dos módulos, só para você ter uma noção, que é bem mais amplo, né? É um dos módulos do curso eudono.com. A gente tem um curso de formação de empreendedores, tá? Então, eu vou tentar aqui colocar alguns pontos que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa se organizar. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido, né? E você já deve ter citado, né? O que vem primeiro? Vem o ovo ou a galinha, né? Então todo mundo quer achar a galinha dos ovos de ouro. Mas e depois que as pessoas acham a galinha dos ovos de ouro, né? Que é ter um próprio negócio. Será que as pessoas sabem manter a sua galinha e sabem manter os ovos? Pois é. No mundo de administração financeira, nós estamos falando que nós vamos ter bastante coisa a respeito disso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a administração financeira ela não pode ser delegada. Muitas coisas num negócio podem sim ser delegadas, tá? Eu até fiz uma postagem outro dia, né? Se você faz tudo sozinho, cuidado. Pois é, a administração financeira ela pode ser delegada. Porém, a parte operacional. O que é a parte operacional de um negócio? A parte operacional de um negócio é aquela parte da rotina, do dia a dia. Então, por exemplo, dentro da administração financeira, a parte operacional é lançamento de boleto, é emissão de nota fiscal, é o dia a dia ali mesmo. E é lógico que quando uma pessoa começa um negócio, ela tem que fazer tudo sozinha, né? Ela faz tudo, corre, bate bola, faz gol, faz tudo aí, né? Mas acontece que com o passar do tempo, talvez você tenha alguém para fazer essa parte de operacional. Porém, é muito importante que mesmo você tendo alguém no seu operacional, você entenda que existe algumas coisas você não vai poder delegar. Então, a gente tem a parte operacional, a gente tem a parte tática. Qual que é a parte tática? É aquela administração que pensa no que vai fazer quando faltar o dinheiro, avalia, né, a médio prazo, pelo menos, quanto vai faltar de dinheiro no caixa, se vai faltar dinheiro no caixa, através dos relatórios e define algumas coisas. E a gestão financeira estratégica, ela olha a longo prazo. Então, por exemplo, ela vai avaliar os números através de faturamentos, criar metas, criar estratégias de venda, fazer negociações, estabelecer prazos de pagamento de acordo com o seu fluxo de caixa. Tudo isso faz parte do processo da administração estratégica financeira, tá? E aí, administração de dívidas, né? Negociação. Então, tem todas. Nós temos esses três aspectos, e quem cuida da administração estratégica precisa conhecer isso que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos aprender, primeiro passo, né, que eu gostaria que você entendesse, é que você precisa, e eu falei isso num outro vídeo, então, assim, fica tranquilo aí que eu não vou, não é repetição, tá? Mas isso é fundamental. A primeira coisa para uma empresa se dar bem financeiramente é que as contas da empresa, as contas pessoais, precisam ser separadas das contas da empresa. Gente, é muito sério isso, pode parecer uma coisa muito boba, mas acontece que a maior parte das pessoas que não fazem isso, elas se dão mal. Eu já vi empresários terem que vender várias coisas pessoais para conseguir suprir coisas na empresa, porque eles misturaram tudo. Então, a pessoa não sabe até onde vai a empresa e até onde vai as suas contas pessoais. E se você não fez isso ainda, faça isso o mais rápido possível ou estabeleça isso como meta. Porque
quê? Porque senão você não vai conseguir se organizar, você não vai conseguir saber qual é o faturamento real da sua empresa, qual é o tamanho qual a lucratividade da sua empresa, porque você mistura tudo. Mesmo que você faça relatórios separados, se essa mistura, se as contas estão juntas, você vai acabar gastando o dinheiro da empresa ou vai colocar o seu dinheiro na empresa. E na fase inicial de um negócio não tem problema, mas isso tem que ser lançado como investimento, porque depois a empresa precisa devolver isso para você. Isso tem que ser uma regra, tá? Porque senão você vai ficar para trás. Isso não é dica, isso não é conselho. Gente, isso é característica de empresário bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido no ramo de negócios, se você realmente pretende ser um empresário, você precisa olhar para o seu negócio como um negócio e você precisa separar tanto as anotações, né? Fisicamente, você precisa ter anotações separadas, como também você precisa fazer isso fisicamente, o dinheiro físico, tá? As entradas de cheque, não misture as estações. Comece certo, que vai facilitar muito a sua vida. Abra uma conta no banco, mesmo que seja uma conta pessoal, se você não tem CNPJ ainda, né? Se você está começando agora, você pode ser um MEI, não tem problema. É importante você ter essa formalização, né? Essa organização, porque isso vai trazer benefícios para você lá na frente, tá bom? Nós temos aí agora, né, nesse Covid, e mesmo em outros momentos, que o MEI ele tem alguns benefícios que vão facilitar para você. Se você tem um acidente de trabalho, um acidente você não pode trabalhar, se uma pessoa está grávida, através do MEI você consegue alguns benefícios que vão ser muito importantes para você. Então, formalize-se. Agora, você já é MEI, você já tem uma empresa, é uma pequena empresa, é uma microempresa, e de repente você até tem contas separadas, mas você migra dinheiro de uma conta para outra, você faz uma lambança. Ó, para tudo, tira um tempo e separa isso, porque é fundamental. Eu já citei aqui até, outro dia recebi, né, uma mensagem aqui da nossa Dora Bolos, da Maiara, dizendo, olha, eu abri uma conta, fui lá, nós temos os bancos online, não tem taxa, né? Eu vi num grupo de e-mail, esses dias, alguém perguntando, onde é melhor abrir? Hoje, os bancos online não tem taxa mensal e também não cobram taxa para TED, para DOC, e isso facilita muito, porque esse custo dessas taxas, eles entram como um custo indireto para a empresa, eles têm que ser lançados. E aí, se você for computar, dependendo da quantidade de transações que você vai fazer no decorrer do mês, e você tem que pensar já, né, na sua empresa aí como uma empresa que vai crescer, porque tudo começa na sua mente, tudo começa na sua visão, então comece a separar todas as coisas, ok? Separou todas as coisas, qual é o próximo passo? Lance tudo de maneira organizada. Aonde? Num caderno, numa planilha do Excel. Se você isso, uma planilha do Excel, gente, serve para todo mundo. Por quê? Você vai precisar depois categorizar esses lançamentos. Você vai precisar definir o que é custo de produção, o que é custo indireto, o que é custo fixo, porque você não vai conseguir fazer uma boa precificação, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, você não vai conseguir fazer uma boa precificação, você não vai conseguir dar descontos corretos dos seus produtos ou serviços se você não for dono dos números. Mas para você ser dono dos seus números, você tem que lançar tudo de maneira muito organizada. Por quê? Você vai precisar depois dessas informações que eu vou te explicar aqui, tá bom? Agora, olha só, se você já tem uma empresa com algum faturamento, você pode buscar alguns softwares que são bem baratos no mercado. Eu, particularmente, indico bastante o Zero Paper, né? Se escreve Zero Paper, tá? E o Zero Paper, ele tem um custo muito baixo, ele é usado no mundo todo, e assim, ele é muito fácil de você utilizar. Ele, inclusive, faz conciliação bancária, então você consegue fazer uma integração com o banco, você consegue transferir planilhas para o Excel. Eu acho ele super prático e eu indico bastante. Eu não ganho nada com isso, tá bom? Mas é que eu acho... sempre que a gente pode indicar uma coisa, que o custo é bom e o resultado também, eu indico. Outro software que é bom também, brasileiro, que é o Conta Azul, também é muito utilizado, existe uma disputa aí, né, entre o Zero Paper e o Conta Azul, mas os dois são muito bons e são softwares baratos. Se você emite bastante nota fiscal, o Conta Azul é mais indicado. Se você não emite muita nota fiscal, o Zero Paper, ele atende super bem para você organizar aí os seus lançamentos, para você conseguir classificar os seus custos, você pode transferir também para o Excel, e aí você consegue identificar, né, o que é o custo de cada coisa, porque depois, na hora que você vai fazer o seu cálculo de preço de venda, você vai precisar saber de fato quanto que aquele produto, aquele serviço custou, para que você consiga fazer um preço correto, tá?
Então, tem também o e-gestor, tem alguns outros aí bem legais, só que o e-gestor eu nunca usei, o Conta Azul e o Zero Paper eu já usei e indico para algumas empresas, já acompanhei empresas que usaram, então eu sei que são bons. E se você já assistiu qualquer programa, né, o Aprendiz da Vida, que já é meio antigo, um Shark Tank, seja o que for, você já deve ter ouvido sobre a importância de cada centavo numa empresa. Então, você precisa lançar tudo, tudo é tudo, meu povo. Gente, às vezes o pessoal não lança combustível nas despesas, às vezes o povo não lança o almoço, ele foi fazer uma prestação de serviço em outra cidade, não lança pedágio, tudo é custo. E quando, principalmente na prestação de serviço, é muito importante você começar a entender isso. Por quê? Senão você tem um erro muito comum, né? Vou falar de precificação daqui a pouco, mas tem muita gente que ele compra o produto por 10 e ele acha que se ele vender por 20 ele está ganhando dinheiro. E às vezes, gente, não é o dinheiro que ele está pensando que ele está ganhando. Eu já acompanhei produtos de alto valor, tipo de 300, 400 mil mesmo, de pessoas colocarem preço errado, porque elas fizeram um cálculo na cabeça. Gente, tem que anotar tudo, tem que anotar o parafuso, tem que anotar a arruela, tem que anotar tudo. Você vai precisar dessas informações depois. Então, comprou alguma coisa, anota no papel de pão ali, mas depois você lança em algum lugar. Você precisa lançar essas informações. Não existe administração financeira sem lançamentos organizados, entendeu? Não tem como. Como é que você vai saber, por exemplo, quanto que você gastou num produto, quanto que você gastou num serviço, quanto que você pagou num produto num outro momento? Então, assim, planilha do Excel, gente, no mínimo, tá? Então, dá para começar com um caderninho? Dá. Algum tempo atrás, eu atendi um cliente e essa cliente, ela não quebrou o celular dela, deu um monte de problema, estava sem computador. O que que ela fez? Ela comprou um livro caixa. Ótimo, faça isso. Porém, você vai precisar dessas informações no computador para que você consiga processar essa informação. Quando você pega uma informação, um dado como esse, né, um valor de uma coisa e você lança, isso é só um dado. Mas você tem que transformar esse dado em informação. Transformar dados em informação significa que a gente vai precisar fazer com que esses números conversem entre si, tá bom? Então, cada centavo que sai da empresa, você não pode menosprezar. Esse é um valor fundamental. Você sabe que tem uma frase que é atribuída aí aos diretores da Ambev, né? Que despesas são como unhas, você tem que estar sempre cortando. Mas como que você vai cortar? Como é que você vai saber o que é que você tem que diminuir? O que que você tem que cortar? O que que você tem que melhorar se você não tem essas informações lançadas? Então, você tem que lançar todas as suas informações, tudo que diz respeito a custo, a entrada e a saída de produtos da sua empresa. Em administração, a gente tem uma máxima que eu gosto muito e até repito ela bastante, que você não consegue melhorar nada que você não consegue medir. Só que para você medir alguma coisa, você precisa, né, de todo jeito, você precisa lançar. Por quê? Como é que você vai ter uma informação se você simplesmente não tem ela lançada? Como é que você vai melhorar uma coisa que você não sabe o que é, tá bom? Então, não é brincadeira, não é bobeira, não é clichê e também não é uma perfumaria, não é uma coisa que você pode deixar para depois. Você precisa lançar tudo o que diz respeito à sua empresa. Depois que você lançou, você vai fazer o quê? Você vai classificar esses lançamentos. Então, por exemplo, imagina que você, deixa eu ver, se vocês pudessem, né? Eu queria pedir um grande favor para vocês aí, se vocês pudessem ir me dizendo qual o ramo de atuação de vocês, porque daí eu vou usando os exemplos, né, dos negócios de vocês. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou vendo que a Mayara está aqui, a Mayara faz bolo. A Mayara vai comprar, por exemplo, alguma coisa para decorar o bolo, né? Vai comprar uma bisnaga, por exemplo. Essa bisnaga, ela vai fazer parte do quê? Ela vai fazer parte de que tipo de custo, né? Vamos pensar que ela vai fazer parte de ferramentas. Um exemplo bobo aqui, tá? A gente pode classificar como outro nome. Ela vai, sempre que ela precisar comprar alguma coisa para melhorar os processos dela, ela vai colocar como ferramenta. O que vai acontecer? No final do mês, ela vai lá no Excel
e ela vai colocar assim, classificar, e ela vai buscar tudo que ela gastou como ferramenta. E aí, naquele mês, ela vai saber quanto ela gastou como ferramenta, entende? Por isso que é importante. Ela gastou chantilly, ela comprou chantilly pronto, provavelmente não, ela deve fazer, né? Mas ela comprou chantilly pronto. Então, ela comprou no dia 10, ela comprou no dia 15, comprou no dia 20. Quando chegou no final do mês, ela vai saber quanto ela gastou daquele produto, certo? E aí, com isso, vai facilitar na hora que ela vai fazer o custo fixo. Então, por exemplo, de repente você gasta com telefone, né? Todo mundo gasta com telefone. O telefone da empresa, ele é o quê? Ele é um custo fixo. Por quê? Por que ele é um custo fixo? Porque independente se você vender ou você não vender, você tem que pagar. Tudo que se classifica, tudo que se refere dessa forma, chama-se custo fixo. Então, por exemplo, aluguel. Não importa se você vende ou você deixa de vender, o valor é o mesmo. Então, ele é um custo fixo. Telefone. Não importa se você vendeu ou deixou de vender e você paga aquela taxa, é um custo fixo, certo? Aí, você tem o quê? Os custos diretos, né? O custo direto é tudo aquilo que é direto ao processo produtivo. Se você é um serviço, o seu custo direto pode ser algum tipo de equipamento. Se você trabalha com uma indústria, com qualquer produto, né, que você vai processar, o custo direto é aquilo que está relacionado com a transformação desse produto. Então, no caso do bolo, todos os ingredientes do bolo vão ser custo direto. No caso tem várias consultoras aqui da Natura. Aí, no comércio, o custo, esse custo direto, teoricamente, é o custo de compra, né? O custo do produto que você paga por esse produto. Mas ele é o preço de compra e não necessariamente o preço de venda. Mas mesmo assim, você vai ter outros custos, você não tem só esse custo. E aí você tem, então, os custos indiretos, que é isso que eu falei, é o combustível, é o pedágio, é a alimentação, você tem os impostos, dependendo do tipo do negócio que você exerce, esse imposto ele pode ser um custo indireto, dentro de uma normalidade, ele vai se classificar aqui. Ou investimentos, né? De repente você está comprando um equipamento novo para melhorar o seu processo produtivo. Eu faço coxinha, e antes eu fazia coxinha na mão, agora eu comprei uma máquina. Então, isso é um investimento, e você vai classificar isso lá como investimento. De repente você está pagando um carro, né? Porque o seu negócio, você precisa de um carro para a empresa. E como empresa, você consegue comprar melhor, tal. Então, quem está pagando esse carro é a empresa, não é você pessoa. Esse carro, ele vai estar lá, então, sendo lançado como um investimento para a empresa, tá bom? IPVA, enfim, tem várias coisas. Tudo tem que constar, gente. Tem que lançar tudo, não tem o que fazer, tá bom? Você sabe que tem muita gente que quando a gente começa a falar de números, sai correndo, né? O povo se arrepia. Eu não gosto disso, não quero saber. Gente, conhecer os números da sua empresa é como conhecer a sua saúde. Você pode gostar ou não gostar. A questão é que o quadro é este, certo? Então, tem gente que fala assim, eu tenho medo de fazer o exame e dar alguma coisa. Mas se você tiver alguma coisa, vai aparecer, meu filho, minha filha. Então, você não pode ter medo. Números são amigos de quem sabe lidar com eles. Então, não fica com medo, não sai correndo não, que vai te ajudar bastante, ok? Então, primeira coisa, separe as contas pessoais das contas da conta jurídica, da pessoa jurídica, né? Separe as contas da pessoa física da pessoa jurídica. Segunda coisa, anote tudo. Tudo é tudo, 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 tá bom? Terceira coisa. Gente, se eu estiver falando muito rápido, dá um toque aí. Aqui tem bastante coisa para falar, eu fico com medo de não dar tempo e acabo falando um pouco rápido aqui, tá bom? Tô percebendo que eu tô falando rápido, mas vamos lá. A terceira coisa, que é muito fundamental, que é muito importante, é que você lance, distribua ao longo do tempo esses lançamentos que você fez. Por isso que é importante você lançar isso no Excel. Como assim, distribuir ao longo do tempo? Vamos lá. Como é que você vai saber qual é o seu faturamento? Aliás, você sabe a diferença de faturamento e recebimento? Pois é, faturamento é tudo aquilo que você vendeu em um período de tempo. E recebimento é tudo o que você recebeu. Então, se você vendeu 10 mil reais e você dividiu isso em 3 vezes, o seu faturamento é de 10 mil. Mas o seu recebimento, vamos imaginar que você fez em 3 de 3.300 e pouquinho, então nesse mês vai ser 3.300 e pouco. É diferente, porque é isso que entrou no seu caixa, é isso que você vai poder contar para pagar os seus compromissos, entendeu? Então, quando você faz o lançamento, você precisa distribuir isso ao longo do tempo. Então, o recebimento você precisa lançar. Eu estou aqui terminando o mês de maio. Esse recebimento foi dia 10 de maio, 10 de junho e 10 de julho. Eu preciso lançar ele ao longo do tempo.
Quando eu faço isso, o que, que vai acontecer? Você vai começar a gerar outros relatórios, que é o quê? Que é a DRE, né, que a gente falou, você vai fechar esse mês, por exemplo, vou fechar maio agora. Eu preciso saber quanto eu faturei. Gente, o que eu já vi de empresa que não sabe qual é o seu faturamento é absurdo. Eu achava que todo mundo sabia quanto faturava, e eu descobri que não. Na verdade, as pessoas não sabem quanto elas faturam. Agora, deixa eu te explicar o porquê que isso é importante. Você sabia que toda meta de venda ela é feita com base naquilo que as pessoas faturam? Pois é. Então, quando alguém vai criar uma meta de venda, ela precisa primeiro saber quanto foi que ela faturou nos meses anteriores. Você entendeu? Quando você identifica isso, quando isso fica claro para você, o que, que vai acontecer? Você vai começar a saber quanto você vai vender no ano seguinte. É exatamente isso. As metas, de modo geral, as metas elas são estabelecidas dessa forma. Você avalia o quanto você vendeu, você no mês X, no mês X, no ano X, e a partir daí você começa a estabelecer quais serão as suas metas para o mesmo período do ano subsequente. E você também começa a estabelecer quais vão ser as suas ações para que você consiga atingir essas metas. Você já deve ter visto várias matérias, vários relatórios das pessoas dizendo assim: esse ano nós tivemos uma queda de X% em tal coisa. Por que, que ele tem essa referência de que foi feito essa porcentagem, de que caiu a venda nessa porcentagem? Porque ele tem um número de faturamento. Então, quando você começa a anotar o seu faturamento com frequência, você começa a ser dono dos seus números e você começa a ter plano de ação, entendeu? Você começa a perceber o que pode ser feito. Agora, se você não tem um faturamento claro, se você não anota qual é o seu faturamento, você simplesmente vai vendendo e você não tem noção se isso está sendo bom ou ruim, tá? Então, você precisa ter o seu faturamento de janeiro, fevereiro, março, e assim você faz durante um exercício. Quando a gente fecha um período de ano, a gente tem o faturamento do exercício. E aí, depois, em cima desse faturamento, você vai criar as metas do ano seguinte. É assim que a gente estabelece. Então, normalmente, o que você vendeu em janeiro do ano passado, teoricamente, tá? A gente teve aí uma quebra, uma ruptura muito grande na questão da economia, que foi o caso do Covid-19, que fez com que muitas coisas que antes eram, que teoricamente daria para a gente prever, a gente teve uma ruptura. Mas dentro de uma normalidade, é assim que a gente estabelece metas de venda. Você pega quanto você vendeu no mesmo período do ano anterior, e aí, quanto mais tempo você tem anotando essas informações, mais fácil fica para você ter a sua tomada de decisão, tá? Então, é muito importante você identificar isso, ok? Então, assim, anotou o faturamento, lançou os seus recebimentos no prazo que você precisa, né? De acordo com as datas aí de recebimento. Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar também anotar agora o seu contas a pagar, né? Você vai precisar anotar os seus compromissos ao longo do tempo. E aí você vai ter, então, essa tríade financeira que a gente acabou de falar. Você vai encerrar o mês com informações do que aconteceu no mês passado. Isso é uma mini DRE, né? Normalmente a DRE é feita anual, mas é comum a gente fazer uma mini DRE mensal, trimestral, para a gente vendo a evolução da empresa. Você vai ter o seu contas a pagar e receber, porque você vai saber quanto você tem para pagar e receber nos meses subsequentes, e contas recorrentes é bem legal a gente lançar até o final de cada ano, tá? E aí isso vai fazer com que você tenha uma noção clara de como estão as coisas. E você vai ter também uma coisa que a gente chama de fluxo de caixa, que é o que te dá a informação, né, dessas receitas e despesas dentro de cada mês, né, ou cash flow, como algumas pessoas chamam, para você saber se você tem dinheiro para pagar as despesas ou não, e quanto você vai precisar para você suprir algum déficit, caso você perceba que você não vai ter dinheiro para pagar. Por exemplo, o governo liberou aí um empréstimo, né, agora para as PMEs, né, então as micros e pequenas empresas, elas têm esse empréstimo. Então, quem fatura até 360 mil, tem um empréstimo aí, acho que é 3% mais 1,25%, se eu não me engano, eu estava olhando aí hoje. Aí, o que compensa? Você tem que avaliar se o que você tem de despesa para pagar, compensa fazer isso. Se você tem fluxo de caixa para quanto tempo, né? E aí você também vai começar a fazer outras avaliações. Quais são essas avaliações? Você vai começar a perceber
você vai começar a perceber, por exemplo, caiu a nossa conexão no Face, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem, vamos lá. Você vai começar a perceber, por exemplo, quais foram as suas perdas, né? O que você vai conseguir desenvolver nesse período para você conseguir esse resultado. Vai valer a pena fazer esse empréstimo? Não vai valer a pena fazer esse empréstimo? É uma coisa que você vai precisar definir, tá? Então, nós precisamos entender isso, ter esses números muito bem elaborados para que a gente consiga, a longo prazo, tomar essas decisões, verificar o que é melhor e o que é pior, tá bom? Também saiu para MEI, né? Também saiu aí um processo bem legal de empréstimo para MEI. E aí você tem que avaliar para verificar se isso compensa ou não compensa para você fazer todo esse processo, ok? Você também vai conseguir avaliar se os prazos que você tem de pagamento, se eles estão bons ou não estão bons. Ou seja, às vezes você vai negociar algumas coisas e você vai descobrir que você tem boletos muito altos para pagar naquele momento. Então é bem importante que você consiga aí nesse momento, né, que você possa fazer algo que você consiga aí, negociar esse prazo e de repente o seu prazo de recebimento e o seu prazo de pagamento, eles estão diferentes. Às vezes você compra com um prazo para pagar para 7 dias e o seu recebimento está para 30 dias, por exemplo, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter que negociar isso, porque às vezes você tem coisas para pagar, muito mais coisas para pagar em prazo menor do que o que você tem para receber, certo? Então isso são coisas importantes, né, que a gente precisa identificar, que vão ajudar a gente nesse processo aí, ok? Vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui, que é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me fazer alguma pergunta. Outra coisa importante também, às vezes você vai precisar prorrogar algumas coisas. Por quê? Porque você identificou que esse processo, né, que estava acontecendo, você já percebeu com antecedência que você não vai ter dinheiro para pagar. Então você consegue uma prorrogação. Por isso que é muito importante você lançar a longo prazo, tá bom? Outra coisa, crie rotinas de verificação. A conciliação bancária, gente, ela precisa ser feita diariamente mesmo. Se você não faz essa conciliação bancária da conta jurídica, você precisa começar a fazer. E se você tem alguém que faça, gente, aqui eu tenho uma regra de ouro para vocês. Olha só, se você tem alguém que faz a conciliação bancária para você, tome um cuidado muito importante, que é o quê? Você precisa verificar o que está acontecendo, o que está sendo lançado, o que está sendo feito. Eu já vi muitas empresas sendo roubadas, literalmente, por pessoas de confiança. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente confiaram tanto que elas deixaram a pessoa fazer tudo. Delegar é diferente de abandonar, tá? Então, é muito importante que você comece a fazer uma conciliação bancária, o acompanhamento dessas finanças, para que você não estimule, através da sua ausência, as pessoas fazerem transações irregulares, tá bom? E a gente chama isso de auditoria. Então, essa auditoria ela pode ser feita tanto pelo dono da empresa, como ela também pode e deve ser feita, né, por terceiros. Às vezes você contrata uma empresa de consultoria ou de auditoria que pode te ajudar a identificar, avaliar aí qual a melhor coisa que você pode fazer, se está tudo sendo feito correto, se você pode melhorar alguma coisa. Os dois grandes desafios de uma empresa têm a ver com aumentar a sua lucratividade e diminuir as suas despesas. Todas as vezes que uma empresa ela busca crescimento, ela começa a fazer isso. O problema é que às vezes as pessoas começam a querer diminuir custo, e a gente fala que ela faz uma conta burra, né? Que às vezes ela diminui custos que não era para diminuir, e aí acaba tendo prejuízo ao invés de ter um aumento de lucratividade, certo? Bom, então a gente falou aí sobre você lançar, sobre você distribuir isso e agora sobre você criar uma rotina para você avaliar esses números. Pelo menos uma vez por semana, você precisa fazer as projeções de pagamento do que você tem para fazer, acompanhar isso. Então você lançou aí para o mês inteiro, mas uma vez por semana você tem que ir lá, fazer um pente fino disso, né, desses lançamentos financeiros e você organizar o que você vai estar fazendo. Agora eu quero te dar uma sugestão, gente, e essa sugestão ela é muito simples, mas ela funciona e ela é fantástica. É o quê? Faça isso no primeiro horário, sempre antes de qualquer outra atividade, se concentre na administração financeira. Por quê? Porque às vezes eu já vi gente autorizando coisa que não era para autorizar. Eu já vi gente fazendo o que não era para fazer, porque tá fazendo isso, começa a tocar telefone, começa a fazer um monte de coisa, tá? Não dá. Bom,
Agora nós vamos falar sobre preço de custo versus preço de venda. O preço de custo, ele é muito relativo, né? Então, com esses números, a partir do momento que você tem os seus números catalogados, o que você vai fazer? Você vai começar a reavaliar a sua precificação. Se existe uma das perguntas que eu mais ouço, é justamente essa. Como é que eu posso colocar uma lucratividade no produto X? Quanto eu posso ter de lucro? Como eu posso colocar preço nessa ou naquela situação? Olha só, gente, a resposta não é uma receita mágica, né? Depende. Qual é a lucratividade certa para colocar num produto ou serviço? Vai depender de várias coisas. Por quê? Cada negócio ou serviço tem uma característica. Por exemplo, existem negócios que eles trabalham exclusivamente com fluxo, ou seja, eu vendo muito e eu tenho uma margem baixa, é o caso do supermercado. O supermercado, ele vende, sei lá, 3, 5% talvez, né? Depende do negócio. Agora, o que ele faz? Por exemplo, você vai lá, você recebe um panfleto, as promoções que tem num determinado supermercado. O que acontece com esse supermercado? Ele coloca uma margem muito baixa num determinado produto e ele tem uma margem um pouco mais alta em outros produtos. Mas ele ganha no que a gente chama de fluxo. Ele vende muito e ele tem uma lucratividade menor. Porém, existe uma outra estratégia de negócio, que ao invés de você ganhar no fluxo, você ganha na margem. Você tem margens mais altas e você vende, entre aspas, uma quantidade menor. Então, por exemplo, um supermercado que vende 1 milhão por mês, e ele tem 3% de lucratividade, ele tem o quê? 30 mil. É isso, né? Agora, se nós estamos falando aí de uma pessoa que vende 30 mil por mês e ela tem 30% de lucratividade, você entende? Ela vende menos, ela tem uma lucratividade maior, mas ela vai ter um processo totalmente diferente. Então, não dá para a gente colocar que a porcentagem da lucratividade da venda de um produto é igual para todo mundo. Não tem como. Por que não dá? Porque cada pessoa tem um determinado custo. Cada pessoa tem uma estratégia de negócio. Às vezes, mesmo pessoas que vendem o mesmo produto que você, às vezes ela consegue dar um desconto maior por causa de uma característica de um determinado momento. Ela comprou mais um determinado produto, ela tem aquele produto em estoque, ela quer se livrar daquele produto. Então, o preço de venda, ele está muito relacionado com várias particularidades, tá? Mas os desafios, embora sejam os mesmos para todo mundo tem que ter isso na ponta do lápis. O preço do seu vizinho, ele só serve de referência para você ter uma noção do seu posicionamento no mercado. Agora, se você tá entrando no mercado agora, é importante você utilizar, sim, o preço de concorrência, né? O preço que o seu concorrente está praticando, para que você tenha uma noção do que está acontecendo no mercado. Porém, mesmo assim, em algum momento, você vai ter que colocar todo o seu custo na ponta do lápis para que você consiga saber o resultado real, o melhor resultado para você, o melhor preço para o seu produto, para o seu serviço, tá? Agora tem uma coisa, gente, eu já falei isso, eu quero frisar, quero falar isso de novo. Sabe o que é? Quem compete só com preço não sobrevive no mercado a longo tempo. Sabe por quê? Vira uma guerra desleal. Sabe aquela guerra de produto da China? Pois é. Quando as pessoas elas competem só por preço, vai estar um querendo matar o outro. E vai chegar uma hora que a lucratividade é tão baixa que ninguém vai ganhar nada. Então, você tem que ter o seu custo e você tem que colocar o seu preço. Ah, mas eu vendo a 30 e tá todo mundo vendendo a 25. Tá todo mundo vendendo a 25, mas será que essas pessoas têm o mesmo custo que você? Daqui a pouco acaba o produto dela, né? E se você não pode fazer mais baixo realmente, então mantenha o seu produto a 30, que daqui a pouco você vende esse produto. E muita gente que vendeu o produto barato demais saiu fora do mercado porque não conseguiu subsistir a longo tempo. Então, vai lá, começa a anotar todos os seus custos, olha para a sua concorrência, sim, como referência, para que você não esteja totalmente fora do mercado, né? Às vezes você tem até margem para aumentar o seu preço, você tem até margem para você conseguir subir aí esse valor e você nem está sabendo, tá bom? Eu vou falar de precificação na nossa próxima live, eu vou entrar no detalhe de precificação, porque é algo muito específico e se eu for falar isso agora, com todas essas informações que eu tô falando, pode confundir um pouco a sua cabeça, tá bom? Agora, o seu preço de venda, gente, sempre tem que cobrir o preço de custo do seu produto e da sua empresa. Não é só o preço de compra do seu produto, é o preço de subsistência da sua empresa.
Por isso que não, é difícil falar de uma porcentagem que é mágica, sabe? Ó, joga 30% que você... não, eu já vi gente achando que estava jogando 100% e quando a gente foi fazer o cálculo, ela estava tendo lucro de 15%, entende? Então não dá para você pensar um cálculo de preço com uma porcentagem, e até porque a porcentagem de comércio é uma, a porcentagem de indústria é outra, a porcentagem de serviços é outra, mas uma coisa é bem clara, tá? Não dá para jogar essa porcentagem e achar que tá tudo certo, porque, como eu falei anteriormente, eu já vi muita gente errando feio fazendo isso, colocando uma margem e achando que estava ganhando muito dinheiro e estava quase pagando para trabalhar, tá bom? Já vi empresas grandes, redes de supermercado, fechando por falta de administração financeira. Então, isso é muito sério, não é um assunto só para quem está começando, isso é um assunto que é muito importante, não importa a fase do seu negócio. Essa questão de custo de venda, custo de preço de venda, preço de custo, você tem que ter isso na ponta do lápis, porque o preço é a estratégia que traz o dinheiro para a empresa. Então, é como ar para os pulmões, né? Quase tudo sai, mas o preço é a estratégia que traz o dinheiro para a empresa, e se você não cuidar disso, você vai ficar com falta de ar. Vai morrer aí porque não tem dinheiro, né, para conseguir fazer as coisas, ok? Outra coisa, então, depois que você já anotou todos esses números, depois que você lançou eles no decorrer do tempo, você adotou aí uma planilha de Excel, um software, alguma coisa nesse formato, gente, faça amizade com os números. Como eu falei, tem muita gente que só de pensar em número ele se arrepia, não quer nem saber de número, porém... não é só de contas a pagar e receber que vive uma empresa. Você precisa saber qual a quantidade de vendas que você está tendo, você precisa saber o ticket médio do seu cliente, você precisa saber o número de conversão de vendas. Tem gente que atende muita gente, mas vende muito pouco. Isso é o quê? É números, é administração financeira. Você precisa conhecer a sua capacidade produtiva, para você não trabalhar com uma capacidade ociosa, ou então você vender coisas que você não consegue cumprir, tá? Se as suas compras estão dentro do esperado, às vezes você pode comprar, mas você precisa separar esse processo, você precisa lançar isso, essas compras, às vezes dias, sabe? Você compra aí, sei lá, no dia 28, vai fazer diferença para você comprar no comecinho do mês. Então, assim, a administração financeira, ela vai ajudar você a viver com mais tranquilidade. E você tem que pegar esses números para ter certeza que você não está tendo, para saber se você está tendo lucro ou prejuízo, tá? Então, por isso que não é só contas a pagar e receber. Não basta você ter anotado isso e você não utilizar essas informações. Você tem que entender o que esses números estão falando para você. Só vender não significa que a sua empresa está sendo saudável. Pelo contrário, é muito possível que uma empresa que está vendendo muito, ela pode estar tendo prejuízo sim. Se isso não fosse verdade, a gente, como eu falei agora, a gente não veria grandes redes fechando. Afinal de contas, eles vendem tão bem, tem um monte de gente entrando lá dentro, mas é um conjunto de coisas. Então, você precisa aprender a fazer amizade com os números. Você precisa identificar quantos atendimentos você teve, quantos desses atendimentos se transformaram em venda, qual é o ticket médio do seu cliente, quanto em média um cliente compra de você, né? Quando você vai no supermercado, você vai em algum lugar, você tem essa informação no cupom fiscal, né? Você tem o seu total de compras. Aquela empresa, no final de cada dia, ela vai tirar um relatório e ela vai saber quantos clientes compraram, quanto cada um comprou, e ela vai ter uma média, então, de quanto desse ticket médio. Então, assim, ó, não necessariamente você vender bastante. Pega essa aí, tá? Vender muito não significa ter mais lucro. Vender mais não necessariamente significa ter mais lucro, se você não tiver essas informações na ponta do lápis, tá bom? Pega essa aí. E a sétima coisa que eu queria falar para você de administração financeira é sobre o capital de giro. Gente, nem todo o dinheiro que sobra no caixa da empresa é lucro. Você não pode olhar, isso aqui é lucro, então eu posso gastar. Não, você tem que criar um capital de giro. Olha, as crises, elas são cíclicas. A gente já falou isso diversas vezes nos outros vídeos. As crises, elas são cíclicas. Elas vão, elas voltam. E eu não sei se você viu, mas muita gente colocou aí nesses últimos dias que quem tem, em tempo de crise, quem tem capital de giro, né? Quem tem caixa é rei. Por quê? As pessoas não costumam trabalhar com capital de giro. O que é capital de giro?
é aquele dinheiro extra que fica no seu caixa para que você possa, para um momento de necessidade ou para você aproveitar uma oportunidade. Então, por exemplo, as pessoas, ela sobra um pouquinho, ela vai lá e gasta tudo. Não, você precisa começar a ter um capital de giro. Tenha em mente que a sua empresa ela tem um gasto. Vamos imaginar que o custo fixo da sua empresa seja de R$ 5.000. Tente manter um custo fixo, um capital de giro que dê para cobrir as despesas do seu custo fixo, caso a sua empresa não venda nada. Quando você faz isso, você começa a ter saúde. Sabia que uma das coisas que quando alguém vai comprar uma empresa, ela avalia, é justamente a saúde da empresa. Porque não basta saber, eu faturo 600 mil. Olha, você fatura 600 mil, mas quanto você tem de despesa por mês? Aí a pessoa tem 599 mil de despesa. Ou seja, ela é uma bola de neve. Ela vende o almoço para pagar a janta e ela fica desesperada porque se ela não fizer isso, ela vai ser consumida pelas despesas. Então não basta você pagar boleto, gente. Você não pode olhar para sua empresa, para o seu negócio só com a ideia de pagar o boleto do dia a dia. Não tem como você fazer isso. Você precisa criar um capital de giro. Você precisa ter um extra. Você precisa ter um valor extra aí para que você consiga tanto suprir emergências. Quais são essas emergências? Quebrou um carro. Quebrou uma máquina. E aí, o que você vai fazer? E agora eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu só tenho dinheiro para pagar boleto. Então, quem vive para pagar boleto tem visão a curto prazo. E a gente falou isso num outro vídeo anterior, tá? Então, é muito importante que você pense nisso e tenha aí um capital de giro. Mas não é só isso. Você também precisa, sabe fazer o quê? Ter uma oportunidade, ter capital de giro para uma oportunidade de negócio. De repente aparece alguém querendo vender um estoque que você precisa, que seria bom para o seu negócio, uma máquina que seria boa para o seu negócio, e você nunca tem dinheiro. Então, tenha como metas para a sua administração financeira. Primeiro, separar as suas contas pessoais das contas da sua empresa. Tenha como meta. Se você não faz isso, estabeleça isso como meta. Segunda coisa, tenha como meta ter organizado e classificar todos os custos e todas as entradas e saídas da sua empresa. Se você não tem um software ainda, tente pensar nisso, tenha isso como meta. Comece a aprender um pouco mais sobre isso, né? Eu falei isso para vocês, a gente tem um curso de formação para empreendedores e tem um módulo específico de gestão financeira. Mas hoje eu quero dar essa pincelada aqui porque eu sei que muita gente não tem esse entendimento, não parou para pensar, talvez saiba uma coisa, não saiba outra coisa. Avalie os seus custos. Você tem que ter os seus números na sua cabeça. Se alguém te perguntar qual foi o seu faturamento mês passado, tem que estar claro para você. Qual foi o seu faturamento do ano passado? Tem que estar claro para você. Isso tem que estar na ponta da língua, não é na ponta do lápis só. Tem que estar na ponta da língua, tem que estar na ponta do lápis. Agora, só faturamento? Não. Você tem que saber, você tem que olhar a sua empresa através dos números. Você tem que saber quanto você tem para pagar no mês de junho. Você tem que saber qual a sua previsão de recebimento. E se você não tem nenhuma previsão de recebimento, você precisa, sabe fazer o quê? Criar metas de venda. Se você não criar metas de vendas, você vai ficar focado só no que você tem para pagar. Isso vai roubar a sua energia. E aí você vai achar que tá tudo perdido e você não tem mais o que fazer. E não é verdade, tá bom? Por isso que é importante você ter essa clareza dos números. E tenha como meta saber, né, estabelecer um capital de giro. Porque esse capital de giro vai te ajudar é esse dinheiro que vai te ajudar a ser um diferencial aí no mercado, tá bom? E aí, gente, vocês estão aí, né? Eu tô vendo que várias pessoas entraram aí depois. Você, me diz uma coisa, você tem esse capital de giro hoje? Você já tinha pensado nisso? Você tem claro para você qual é o seu faturamento? Você tem aí claro para você, se alguém te perguntar hoje sobre os seus números, isso está claro para você? Você tem aí fácil, né? Você sabe qual é o seu contas a pagar, quanto você tem, qual é o seu custo fixo? Essas informações estão claras para você? Muito bem, que legal. Agora, fala aí pra gente, né? Qual foi o seu insight hoje?
toda vez que a gente ouve alguma coisa, mesmo que seja sobre um assunto que a gente já domina, sempre cai uma ficha, né, gente? Sempre vira uma chavinha e a gente fala, puxa, eu preciso fazer isso. Agora, como fazer, tá? Então, não basta a gente ouvir. A diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas que ficam estagnadas é que as pessoas de sucesso, elas praticam aquilo que elas aprendem, tá? Então, coloca aí, né, nos seus comentários o que é que você vai colocar em prática daquilo que você aprendeu. O que é que você tem aprendido nesse tempo. Se eu não tivesse uma reserva, eu tava ferrado nesse lance de Covid. Exatamente. Gente, é fundamental, não é brincadeira. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando uma empresa quebra, e vocês que estão me assistindo sabem muito disso, é o emocional, é família, é saúde, é tudo embolado, vai tudo junto. Por quê? Porque, na verdade, isso vai nos minando, vai nos roubando. Então, se você não aprende a pensar estrategicamente, o que vai acontecer a longo prazo é que você vai se tornar refém de contas. E você não pode ser uma eu presa, né? Você não pode ficar preso em uma empresa. Você não pode ser um escravo do seu negócio. Você tem que ser dono do seu negócio, gente. E se você não pensar dessa maneira estratégica, se você não criar um capital de giro, se você não for dono dos seus números, você não é dono da sua empresa. Acredite, pode escrever isso aí. Se você não for dono dos seus números, você não é dono da sua empresa, tá? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Se você puder, compartilha. Nós tivemos um problema no Face, não sei o que aconteceu aqui, a câmera deu um pau aqui, que ela sumiu, mas a gente vai salvar esse vídeo no IGTV. E aí, se você puder, compartilhe isso com outras pessoas, marque outras pessoas que precisam assistir esse vídeo, para que elas possam se organizar. Tem gente que tem ótimas ideias, tem ótimos produtos, atendem super bem, mas infelizmente são péssimos administradores financeiros. E aí, dá um tiro no próprio pé, porque não consegue fazer o seu negócio acontecer, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira aí com o seu negócio, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa. E na nossa próxima aula a gente vai focar em precificação. Será que você sabe realmente fazer preço? Será que você está tendo lucro ou será que você está tendo prejuízo com o trabalho que você está fazendo? Então, fique atento aí. Na próxima terça-feira nós vamos fazer uma live só sobre precificação e para poder esclarecer. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser me mandar essa dúvida, pode me mandar, que a gente vai estar respondendo na nossa próxima live, tá bom? Essa semana alguém me perguntou isso. Como é que eu posso ter essa lucratividade? Então, já respondi aí através dessa live, explicando que não dá pra gente jogar uma porcentagem, né? Não tem um pode por lim-pim-pim, não é uma mágica e a gente precisa ter tudo na ponta do lápis, tá bom? É claro que com o passar do tempo você vai ter uma margem que já vai ser a margem do seu negócio e vai facilitar tudo pra você, tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada por vocês terem me acompanhado aí hoje e realmente eu espero que tenha agregado para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo restante de semana.